Oi, Eu pessoal. não... Ó, agora estou te Vou ouvindo. pedir desculpa para vocês, eu não vou poder ficar na call hoje, mas eu quero agradecer a Flávia por ter colocado essa iniciativa fantástica da gente discutir um pouquinho de literatura durante a quarentena. Obrigada, Flávia, por ter oferecido ajuda. Eu Ah, eu que agradeço. vou deixar a reunião na sua mão hoje, porque eu estou presa numa outra reunião agora. Tranquilo, Estela. Obrigada. Eu vou apresentar também o projeto. E aí a gente se fala Obrigada. depois. Eu assisto depois. Tá bom. Olá, pessoal. Acho que a Estela vai liberando, não sei se as pessoas vão se ajuntando aqui, a gente vai engrossando o corpo aqui da reunião. Mas eu vou começar os preâmbulos de sempre, né? Já que a Estela não pôde estar presente, eu vou apresentar um pouco sobre o que é o Networking para Brasileiros aqui em Toronto, que é uma iniciativa, ela é a cofundadora junto com a Aline, é um grupo é uma organização non-profit, né? E há várias atividades que acontecem durante a semana, os meses, os fins de semana. E agora com a quarentena a gente tem esses almoços virtuais e cada pessoa que faz parte dessa comunidade que se sinta confortável pode contribuir com algum conhecimento, né, ou com alguma técnica, né. Então o grupo é muito interessante, falando sobre pensando em quem chega e quem já está aqui para fazer parte de uma comunidade. Então eu fiquei sabendo desse grupo alguns meses antes de chegar em Toronto e fiz parte de um dos programas chamado Newcomers Buddy, que eu tive uma mentora, digamos assim, de assuntos aleatórios sobre imigração, como achar determinados itens, como lidar com o frio, etc., que foi muito importante para mim. Depois eu fiz parte de outras atividades, como a foto do LinkedIn, como fazer o currículo canadense, como se portar numa entrevista, né, sendo newcomer. Então, o Networking para Brasileiros proporciona uma série de informações e conhecimentos para quem chega, né? E eu gostaria de retribuir as coisas que eu já aproveitei até agora com o que eu tenho para oferecer, que é falar um pouco sobre literatura, né? Então, eu vou agradecer a presença de vocês. Eu vou me apresentando e vou falando um pouco. Então, o formato aqui, pelo que eu entendi, a gente tem uns 45 minutos. Vai haver um timer que vai chegar para mim aqui quando tiver faltando 10 minutos. Então, a ideia é a gente trabalhar um pouco com o que é fábula, a importância da fábula, desmistificar algumas coisas sobre a fábula. Por exemplo, a fábula é um gênero de literatura infantil? Sim ou não? Vamos ver um pouco sobre isso. Esopo existiu mesmo ou não, né? E vamos ler algumas traduções, né, diretas do grego, do livro de fábulas completas com tradução da professora Maria Celeste Desotti, que é da Unesp, que eu tive o prazer de ter na minha banca de doutorado, uma pessoa fantástica, com o apoio de também uma organização, uma coletânea que ela fez, chamada A Tradução da Fábula de Esopo à La Fontaine, e também o apoio, mas eu confesso que esse aqui eu não terminei, que é o livro mais recente da professora Adriane Duarte, da Silva Duarte, do professor André Malta da USP, dos mitos, das fábulas de Esopo, e o romance que falaria da vida desse autor, né? Então a gente vai fazer mais ou menos isso. Eu vou falar um pouco sobre mim, vou falar um pouco do gênero, da presença da fábula no dia a dia, da característica do gênero, do autor, um pouquinho da tradição, e aí a gente vai ler e comentar, né? Como eu falei em algumas das postagens, e eu acho que o pessoal do networking também falou, não há um pré-requisito de se saber sobre literatura, né? Então a intenção é dar um pouco de contexto para vocês, mas a ideia é que a gente leia as fábulas e comente o que quiser, tá? Não tem certo nem errado, não é uma apresentação acadêmica, catedrática, não tenho respostas. É para a gente realmente ler a fábula como ela é e trazê-la para a nossa realidade. Afinal, a gente vê várias referências sobre animais e
recentemente, né, muita coisa sobre lobo em pele de cordeiro, várias coisas que são referências às fábulas, né? Bom, mas eu sou a Flávia Amaral, eu cheguei em Toronto em novembro, né? E eu sou da família sempre apoia, né? Valeu, prima. Eu cheguei aqui em Toronto para fazer um pós-doc, que eu iniciei em dezembro, aqui na Universidade de Toronto. O meu tema de pesquisa é, na verdade, epigrama, é poesia escrita em pedra, que depois evoluiu para uma poesia dita de livro. Então, eu me interesso por gêneros que a gente chama de gêneros mais curtos, né? Como a fábula, como a poesia, como o epigrama, né? E não sou muito da prosa. Então, minha área de pesquisa sempre revolve um pouco mais sobre gêneros mais curtos e poéticos, né? E eu vim para cá para fazer essa pesquisa, né? Só que a minha supervisora aqui na Universidade de Toronto, ela tem um grupo de leitura de fábulas de Bábrio, que eu vou mencionar, que é um poeta, um escritor posterior, né, na tradição, que vai recriar as fábulas de Esopo em poesia, né? As fábulas de Esopo foram compostas em prosa. E aí eu me interessei novamente por esse gênero, então por isso que eu tenho lido muito sobre isso aqui em paralelo à minha pesquisa, e por isso que eu achei que talvez fosse interessante, porque é um gênero que as pessoas que passa pelas pessoas, mas as pessoas não sabem muito bem de onde ele vem, pensam que é só coisas para criança, né? Então, se alguém por acaso estiver aqui e imaginar e estiver esperando que eu vou falar sobre o ponto de vista da literatura infantil, infelizmente não vai ser esse a toada, né? A gente vai falar sobre um gênero que foi, na verdade, composto para ser para se ensinar coisas, e essa toada que virou um pouco da coisa que vem a calhar aqui com a literatura infantil, tá? Mas eu não vou tratar do ponto de vista da literatura infantil, tá? Bom, mas vamos então pensar na literatura, na fábula no nosso dia a dia, né? Como eu falei, eu já mencionei que quem nunca usou essa expressão, né? Lobo em pele de cordeiro, né? Ou metáforas do tipo, essa pessoa é uma serpente, né? Todo mundo já usou isso, e às vezes essas coisas acontecem em formas pictóricas também, né? O livro da professora Celeste traz o exemplo de uma capa da revista Veja, que era um lobo e uma máscara de um cordeiro assim do lado, né? A gente já viu várias dessas referências. Então, essas referências, elas são provenientes, né, de uma longa tradição da fábula, né? E a gente tem no nosso imaginário que a fábula, ela em essência, consiste em fazer falarem os animais em lugar dos homens. Isso é verdade até certo ponto. Depois, quem quiser se aprofundar depois vai ver que eu selecionei as fábulas de animais, mas a gente vai ter outras coisas dentro desse gênero, né? A gente vai ter deuses, às vezes até objetos ganhando fala, né? Então a gente tem, não são só animais falando na fábula, tá? Na tradição grega, que depois passa para a latina e chega até a tradição francesa, por exemplo, tá? Então, no nosso imaginário tem isso da fábula ser uma coisa animal, de animais, de coisas de gênero textual, infantil, mas não, né? Não só. E esse gênero, como eu falei, ele vem, na verdade, no final do século XIX, procurou-se entender se ele teria sido originário da Grécia ou da Índia. Só que alguns estudos no início do século XX apontaram, por conta da decifração da escrita cuneiforme, que, na verdade, essas referências de animais antropomorfizados já vinha de uma época anterior, provavelmente do século XVIII antes de Cristo, na Mesopotâmia, nos Sumérios, né? Ali na região que seria hoje o Iraque, né? Então começou-se a perceber que na verdade havia várias referências desse tipo de discurso de animais ou de objetos falantes já bem anteriores à Grécia e à Índia, tá? Mas
por que que é importante a gente entender isso, essa origem, né? Porque, na verdade, não importa muito, necessariamente, para a gente entender esses textos, se ele é de um lugar ou de outro, porque, na verdade, o modo universal da fábula é uma construção discursiva, né? Que também a gente vai encontrar, por exemplo, em histórias indígenas aqui do Brasil, aqui, né? Lá, de onde você estiver aí, da nossa cultura brasileira, né? E a fábula é um ato de fala que se realiza por meio dessa narrativa, né? Que vai ter como objetivo principal, mostrar alguma coisa, censurar algum comportamento, recomendar algum comportamento, que é o que a gente está acostumado a pensar na questão da moral da fábula, né? Que a gente vai ver também que às vezes ela aparece, às vezes não, né? E que na nomenclatura da literatura grega a gente chama ela de epimetion, né? O que vem depois do mito, o que vem depois da história, né? A gente também tem que apontar que o discurso da fábula é altamente alegórico, ou seja, como o próprio nome, né? Quando você vai buscar em grego, fábula, né? O nome originário seria ainos, ou que tem a mesma origem de enigma, que é o enigma, que dá em enigma em português, né? Então, as fábulas, elas pressupõem de um recurso interpretativo que você vai ter que despender para poder compreender. E daí que vem a questão de haver a moral ou o epimetion, né? Aquela frasezinha no final que vai, digamos, interpretar a fábula para você muitas vezes e às vezes não, tá? O que mais aqui que eu posso falar para vocês? Certo. Uma coisa importante é dizer que não foi sempre que a fábula era um gênero consolidado, isolado por si, sustentado por si só, tá? Desde Homero, Hesíodo, Heródoto, Platão, as fábulas, elas constituíam partes de discursos, né? Principalmente porque elas eram usadas como recursos retóricos argumentativos. Daí também os retores ou os professores que ensinavam retórica e oratória passarem como exercícios para os seus alunos fábulas, para eles usarem fábulas como meio de persuasão, né? Aristóteles também usa e cita Esopo como um recurso de persuasão no meio da sua argumentação, né? Então, esse caráter didático, né, que vem dos retores, também contribui para a chegada digamos, das fábulas infantis que também ensinam, tá? Então tem um toque aí também já na antiguidade, né? A maioria desses textos foi escrita em prosa, então os textos de Esopo foram escritos em prosa. Depois ele passou por uma, digamos assim, poetização por outros autores, tá? E se consolidou como gênero autônomo mesmo e passou a circular como coleção de textos e tal a partir do século VI antes de Cristo, e no século V foi a sua popularidade, né? Então os gregos acataram a fábula, né, nos seus textos filosóficos, nas comédias, né? E esse corpo de textos foi ganhando caldo, né? Aí entra o que a gente vai entender sobre o autor propriamente dito, né? Como a gente não tem muitas informações sobre Esopo, cogitou-se já de que ele não teria existido. Então há estudiosos que entendem que ele nunca existiu, tá? Ou que ele é como Homero, um compilador de histórias narrativas e que teria, né, sido designado como, e aí textualmente em Heródoto, como o inventor do gênero, tá? Só que a gente não tem muitas fontes, apesar da gente ter esse romance aqui que chama Romance de Esopo, ou A Vida de Esopo, que fala, né, que ele teria sido um escravo da Frígia ou da Lídia, lá do Oriente, que teria ido para a Grécia, que ele era torpe, ele era todo torto, ele tinha problema de fala, mas ele era muito inteligente, ele era muito sagaz nas suas histórias. Então essa figura caricata, a gente tem essa informação, só que provavelmente ele não era, né? Ele não pode não ter sido uma pessoa histórica, uma personagem histórica, tá? Então a gente entende que a gente fala das fábulas de Esopo,
Mas o texto que chega para nós é anônimo, tá? Então a gente compila essas outras fontes secundárias que atribuem que ele teria sido o inventor do gênero e ele aparece em autores, né, consolidados, porém os textos que chegaram até nós, os manuscritos, não têm autoria, tá? Então a gente vai entender que as fábulas são de Esopo, peronomútil, né? Então talvez ele não tenha existido. Depois dele, então, como eu falei, ele escreveu em prosa e depois, no século I depois de Cristo, Fedro compilou de algumas das suas histórias uma obra em verso. Então ele pegou mais ou menos 120 fábulas de Esopo e transformou em verso em latim. Um século depois, né, no século II depois de Cristo, Bábrio, que é o que eu estou estudando aqui em Toronto no meu grupo de pesquisa, recriou 140 dessas fábulas de Esopo em verso em grego, tá? E essa tradição das fábulas de Esopo, de Fedro e Bábrio, que aí elas foram se misturando ao longo do tempo, chega até o século XVII com Jean de La Fontaine na França, que é uma referência para a fábula moderna, tá? Então esse é um pouco dessa história, rapidinha aí, em flashes, do que seria o gênero, quem é esse autor, né? E o que a fábula se propõe, né? E como eu falei, eu escolhi por conta da proximidade que eu tenho tido com esse gênero, mais nos meus estudos aqui, por se tratar de textos curtos e textos que geram conexões com o presente, né? Então eu tentei selecionar algumas que são que possam fazer com que a gente reflita, né? Um pouco sobre esses textos, né? E também para honrar o trabalho de mulheres, né? Tradutoras do Brasil. Então tudo que eu estou usando aqui foi feito por mulheres, né? Pela professora Adriane, pela professora Celeste, né? O professor André Malta também contribui, mas eu quero ressaltar que a gente está trabalhando aqui com composições de mulheres, né? Que eu acho que é muito importante. E também queria aqui dizer que tem uma colega classicista aqui, a Luísa, que eu conheci em Cincinnati na minha estadia, que, né, estamos perseverando aqui no exterior, trazendo a nossa contribuição para os estudos clássicos aqui, né? Vou agradecer a presença de quem chegou agora. Pessoal, então está sendo gravado, então quem perdeu o comecinho depois vai poder retomar, tá? Obrigada mais uma vez a presença de todos. Então, sem mais delongas, vamos passar para a leitura. Não sei, alguém gostaria de ler o primeiro? Não sei se chegou para todo mundo o texto, eu tentei mandar para o pessoal do WhatsApp, o pessoal que vem pelo networking talvez tenha recebido também o link, mas alguém gostaria de fazer a leitura ou eu posso propor a leitura e vocês me ajudam com a discussão? O que vocês acham aí? Ativem o microfone, ou então me falem no chat, o que vocês acham? Bom, não escuto nada. Leio eu? Tá bom, então eu leio eu. Então eu vou ler a primeira, que é a cadela que carregava a carne, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é que quem recebeu a minha foto, talvez eu tenha cortado o Epimetheon, a moral, que nessa edição fica bem no cantinho aqui, que eu achei muito interessante de ser assim, porque você tem uma vontade de ler logo a moral, né? Que aí, às vezes, você nem lembra que a moral tá aqui embaixo. Então, acho legal a disposição dessa aqui, que não é o costume. O costume é de vir realmente logo depois. Mas vamos lá. Então, a cadela que carregava carne. Eu vou ler, mas depois vocês me ajudem a entender, a comentar, a fazer conexões, ao que vier na cabeça. Não tem certo nem errado. Tem o que a gente depreende do texto, tá? Uma cadela atravessava um rio levando um pedaço de carne. Quando observou na água sua própria imagem. Crente de que era outra cadela com um pedaço de carne maior, largou o seu e avançou para tomar o da outra. Sucedeu, porém, que ela ficou sem os dois. Sem o que ela não alcançou, porque não existia, e sem o seu,
que foi rio abaixo. Não vou ler o Epimetium agora, né? Depois eu leio para vocês. Mas e aí, o que a gente pode interpretar aqui? Como que a gente pode trazer isso para a realidade? Abram seus microfones aí e me digam. Ou se quiserem escrever no chat. Não precisam ter medo, tá, gente? Não é prova oral. O que vocês acham? Que ela tinha achou que a outra tinha o maior, tentou roubar, mas não existia, porque era a própria imagem, né, refletida. E no fim ela perdeu os dois. Ó, o Claudinei escreveu aqui, ó, quem muito quer, nada tem. É um bom começo aqui, né? Ou quando a gente... recentemente, uma pessoa me entrou em contato e falou, olha, tem uma bolsa que vai ser disponível ali e eu já consegui, mas talvez tenha uma outra lá que talvez seja melhor, mas que eu ainda não sei, né? E aí eu falei, né, como a moral aqui. Para o homem ambicioso, a fábula é oportuna. Então essa é a nossa moral aqui. Olha, você está querendo demais, você já tem um que já te satisfaz, por que pensar no maior, né? Porque... Oi, Flávia. Oi, Clarice. Eu não tinha lido, quando eu li o texto, eu não tinha reparado no trechozinho da moral. Eu não sei como é que Sim. se chama. Mas quando eu li, engraçado, eu não tive essa percepção da ambição à primeira vista, mas mais no sentido da grama do vizinho ser verde, no sentido verde que também porque assim, eu tenho algo independente do tamanho, grande, pequeno, mas aí quando eu vejo o reflexo na água, não é real, tem, né, essa questão física mesmo de parecer maior, mas não é. Então, assim, eu crio uma ilusão, faço uma projeção de que ali é maior, então eu perco um pouco a identidade mesmo, né, da própria identidade. Então, me interesso mais pelo que, enfim, me veio essa analogia da grama do vizinho, mas da ambição também faz. Sim, mas eu acho que Complementa. faz todo sentido, porque às vezes a gente está feliz com o que a gente tem, mas aí a gente olha para o lado e vê que, nossa, aquele ali parece melhor, eu quero aquele lá também. Eu acho que, na verdade, não é nem uma questão não anula a outra, né? Eu acho que a gente tem as duas coisas, né? De você olhar para o do outro e achar que é melhor e invejar. Então, acho que aqui também tem outros sentimentos, né? Tem um pouco de inveja, um pouco da ambição, da ganância, né? O Rodrigo tá dizendo, né? Também, né? Concorda aqui, ó. Também lembro o ditado da grama do vizinho é sempre mais verde. Pensei no mesmo, né? E a Suzana diz aqui, ou temos uma visão limitada de nós mesmos. Achamos sempre que temos pouco. Às vezes, pelo olhar do outro, nós temos o suficiente. Sim, foi claro, né? E é isso, ela tinha um pedaço de carne. Só que o reflexo daquilo que parecia ser maior, né, atraiu. Então, acho que tem a ver com o que a gente tem de limite de nós mesmos, a comparação, né? Por que será que nós nos tornamos ambiciosos, né? Será que a ambição é gerada na gente mesmo? Ou o que gera ambição na gente é ver o outro e ver o que o outro tem a mais do que a gente, né? Não sei, eu acho que também tem a ambição, ela é um pouco ambivalente. Existe uma força nossa de querer mais, mas eu acho que às vezes essa força de querer mais vem também do outro, dessa ilusão. Às vezes a do outro nem é tão bom assim, né? Às vezes a gente tende a ver o nosso como menos, não sei. E eu também lembro de um outro ditado popular que minha mãe falava, né? Você tinha uma coisa e você, né, você perde essa coisa para ter uma outra, você ficou nem o mel, nem a cabaça. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Nem o mel, nem a cabaça. Várias vezes já aconteceram várias coisas. Você, poxa, eu nem fiquei sem um, sem o outro e, né? Tipo,
eu caguei esse negócio aqui. Então, às vezes a gente tem mesmo essa ambição, essa vontade de ter o do outro, né? E a ilusão que causa, né? Eu acho que é interessante também, vocês vão ver depois, talvez, em outras fábulas, que muitas das coisas acontecem por uma ilusão ótica, né? Uma má interpretação do que se vê, né? Sobre o outro, ou sobre uma situação, né? Então, é muito isso, como a gente é carregado pela ilusão ótica das coisas, né? Que é muito o que a gente vive no mundo do Instagram, no mundo das redes sociais. Quantas coisas a gente não vê e fala, nossa, tô aqui, ó, nessa pior aqui. Mas nem é pior. Na verdade, você se engana olhando os outros, né? E querendo o que os outros têm, às vezes sem querer. Não é uma coisa muito lógica, né? Bom, mas alguém tem mais algum comentário, alguma associação, alguma... Me chamou a atenção o aspecto dela se observar no rio, né? E aí me lembrei, assim, que no sentido psicológico, normalmente a água tem uma relação com o plano do inconsciente, né? E os aspectos, às vezes, do plano inconsciente sempre são maiores e melhores do que o que a gente consegue trazer para a consciência, que a nossa consciência é imperfeita, né? Então, isso pode também ter um sentido, a fábula tem um sentido de se contentar com aquilo que você consegue materializar e não ficar sempre se cobrando de ter algo melhor, que tem algumas pessoas que têm esse sentimento, né, de que o que elas fizeram não foi suficiente, o que eu tenho não é suficiente, porque sempre pode ser melhor. Mas, às vezes, esse melhor, ele não é factível no plano material, digamos assim, né? Então, você Não. abrir mão daquilo que você tem, que você possui, que você construiu por algo que você acha que é melhor, mas que às vezes não é possível de ser construído, você vai acabar ficando sem nada também. Nossa, não, muito, muito bem colocado. Não, realmente. A nossa cabeça é capaz de fazer coisas que a gente duvida, né? Amplificar coisas, fantasiar, né? Eu acho que você tem total razão. O nosso inconsciente às vezes domina a gente e aí a gente, no plano da ação, perde, né? Perde coisas, né? Obrigada pela contribuição do Valdinei, do Rodrigo, da Suzana, da Clarice. Alguém mais gostaria de mencionar alguma coisa ou já passamos para o próximo aí? Vocês acham? Vamos passar para o próximo? Digam sim, digam não. Né? Vamos lá, beleza. Então vamos lá. O próximo que eu separei aqui é o Carvalho. Na verdade, talvez alguém tenha recebido uma edição que tenha o carro de Hermes e os árabes, mas eu não vou ler essa fábula, porque essa fábula aqui tem algumas questões culturais aqui que podem levar a gente para uma discussão que não é a discussão da antiguidade, né? De preconceito, de problemas. Então, na verdade, é que na hora da edição, eu não consegui cortar. Então, essa daqui eu vou pular, tá? A gente vai para 88, o Carvalho e o Cálamo. Um carvalho e um cálamo disputavam para ver quem tinha mais força. Quando soprou um vento violento, o cálamo se dobrou, curvando-se às rajadas, e escapou ileso. Já o carvalho, que tentou resistir aos ventos, foi arrancado pela raiz. Talvez a gente não tenha muita... acho que em algumas outras traduções, eles traduzem como o bambu e a oliveira, né? Para a gente ter essa dimensão de uma planta, de uma árvore maleável e uma árvore rígida, troncosa e, né, pesada, né? Então, essa é a referência. Então, aqui o carvalho com aquela ideia da profundidade, do peso, e o cálamo como um flexível. Gente, veio um negocinho aqui, 10 minutos pra gente, tá? Então, talvez a gente não consiga avançar em várias, mas vamos lá. O Epimetion, a moral, diz: a fábula mostra que não se deve competir com os mais fortes, nem enfrentá-los. Aí eu queria ouvir de vocês. Vocês concordam com essa moral? Ou a gente poderia interpretar de outra maneira? A gente não deve enfrentar os mais fortes, enquanto mais fracos?
Ou eu posso interpretar de outra forma? Eu entendi assim. Oi, gente. Olá. Olá. Na verdade, o conceito de forte aqui, né, ele é meio subjetivo, né? O que seria o forte? O que seria o ideal para essa situação? Então, vai nessa linha que você disse, da flexibilidade. Para mim, o que vai sobressair na situação é o mais flexível, que aí seria o mais forte para mim, mas eu não sei o que eles querem com o mais forte aí, nesse conceito de mais forte. Alguém tem alguma ideia? Olá, Luísa. Eu estava pensando que, no caso, o Carvalho e o Cálamo estavam disputando para ver quem era o mais forte, e no final o mais forte era o vento. Sim! E o Carvalho teve essa situação dele tentar resistir e ser arrancado. Eu estava pensando agora no latim, que o carvalho é usado, às vezes, no lugar da própria palavra força, significando força. Ele é uma árvore símbolo da força. Né? E combina com essa situação que aparece aqui. Né? Alguém poderia apostar que o carvalho ganharia essa disputa pensando nisso. Né? E no final, quem era mais forte não era nenhum dos dois, era o vento. Não, mas é uma boa chave de leitura, né? Mas o vento era mais forte porque o outro não se quebrou por ter sido flexível. Também tem essa... Não sei, mas eu gosto dessa ideia do vento no final ser o mais forte, né? Na verdade, uma disputa, às vezes ela tem fatores externos também, né? Que vão, na verdade, determinar essa vitória, né? Como você falou, nós esperaríamos que o carvalho, por ser robusto, grande, com raízes profundas, pudesse resistir a qualquer coisa, né? Porém, né, na verdade, a gente tem essa ideia do... Acho que essa ideia é muito, muito legal, né? De que, na verdade, o vento que vem como mais forte, né? A moral aqui, o epimetheon, eu não concordo muito, né? Eu acho que a gente talvez tenha que ter... Como agora, né? O vírus é mais forte que a gente. Mas agora, as disputas políticas, por exemplo, as forças, né? É a vida ou é a economia, né? Quem é mais forte? O vírus, né? Porque se a gente não for flexível o suficiente para ficar em casa, lavar a mão, não encontrar os amigos, não encontrar a família, né? A gente vai ser, embora sejamos fortes e achemos que podemos lutar contra tudo, nós vamos ser derrotados. Né? A Suzana coloca aqui, o carvalho é símbolo de força física ou de força de maneira geral? Aí a Luísa coloca aqui no latim, ele é força, né? Força física, talvez? A palavra do robor, né, que é a árvore do carvalho, é usado inclusive para substituir a palavra para força. Ela não tem todos os casos. Então, em alguns casos que ela não tem, eles usam a palavra do carvalho para legal. em algumas situações para suplantar o uso dessa outra palavra. É uma força ligada à força física de várias maneiras. E justamente por isso que a Flávia estava falando de ser uma árvore robusta e com raízes profundas. O carvalho também é ligado a Zeus, né? Que é o mais poderoso dos deuses. Então tem todas essas conexões também. Ele seria o campeão, com certeza. Né? Uhum. Porém, a diversidade, né, tomou conta. Bom, gente, eu acho que eu vou passar só para mais uma, para a gente, né, tá 5 minutos aqui para a gente terminar, infelizmente, né? Mas eu vou... Deixa eu ver aqui. A gente tem a cigarra e as formigas, a cigarra e a raposa, e temos a tartaruga e a lebre. Eu vou arbitrariamente ler a tartaruga e a lebre, tá? Uma tartaruga e uma lebre queriam disputar para quem era mais veloz. Então, fixaram um tempo e um percurso e deram a largada. A lebre, ligeira por natureza, encarou a corrida com displicência e, deitando-se à margem do caminho, adormeceu. E a tartaruga, consciente de sua própria lentidão, não parou de correr.
Assim, ultrapassou a lebre, que ficou dormindo, e alcançou o prêmio da vitória. A moral diz: a fábula mostra que muitas vezes o esforço vence uma natureza relapsa. Só uma coisa que o Claudinei falou assim, deixa a sugestão da ferramenta Jitsi, que é uma ferramenta de videoconferência gratuita que não tem limite. Obrigado, Claudinei. A gente, infelizmente, tem essa restrição aqui. Mas obrigada. Para a próxima, vamos tentar ter uma outra ferramenta aí. Bom, mas nesses minutinhos finais, o que vocês acham dessa fábula? Que é bem famosa, né? Me lembra a atitude de alguns alunos. Eu, como professora, vejo, às vezes, algumas situações assim. É um aluno que tem aquela coisa do talento natural, às vezes acha que ele pode levar o semestre na flauta, e no final, quem se destaca é aquele que tem um esforço consistente ao longo do semestre todo. Não, com certeza, na educação, na nossa vida escolar, né? Quantas vezes a gente não viu ou foi um desses, né? E o que a gente vê, né? Que às vezes a gente se encanta pelo talento, como a Suzana coloca aqui, né? Talento versus dedicação. O talento é uma coisa linda, né? É magnética, né? Todo mundo gosta de ver, aquela pessoa tem um talento, mas às vezes o talento é relapso, porque justamente de como você tem o talento, você relaxa, né? E deixa a coisa de um jeito que você depois não vai ter um controle. E a tartaruga, né? A lentidão é sempre mal vista, né? Em nós, né? Na nossa, principalmente agora, né? Principalmente na modernidade, né? Se você é lento, cara, você não tem chance. Né? É uma coisa horrível, porque a lentidão, ela não é necessariamente uma falta de talento ou uma inabilidade, né? Mas acho que a Luciana queria falar. Não, pode continuar, por favor. Não. Assim, colocando nos tempos atuais, que às vezes a gente, por exemplo, eu aqui no Canadá, eu vim sem falar nada de inglês. E agora eu tô fazendo college, então assim, você vê que às vezes aquelas pessoas, eu tô fazendo uma matéria de inglês, às vezes os nativos, como tem tem, né, o domínio da língua, e às vezes relaxam e assim, acaba que a minha professora disse que os que mais se destacam são aqueles que realmente têm o inglês como a segunda língua, porque cria uma ilusão, né? Esse talento te cria uma ilusão, cria às vezes uma falsa realidade, assim, do negócio, te dá uma confiança. E que você não consegue ver a realidade da forma que ela é, né? De verdade. Gente, tá menos de um minuto, então eu vou, felizmente, me despedir de vocês. Se a gente tiver uma outra edição sobre a quarentena clássica, eu vou divulgar. E gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Eu acho que vai cortar em qualquer minuto aqui. Não sei como é que é isso aqui. Agradecer a Estela, agradecer a todos que tiraram esse tempinho aí do almoço para discutir um pouco de literatura. Quem quiser depois entre em contato comigo, eu posso encaminhar outras fábulas e continuar a discussão em outros meios. Mas muito obrigada por todos aí, pela presença. E até a próxima então, viu, gente? Obrigadão, viu? Até mais.